Fala pessoal, Renan Faria, contador da Reales Contábil, falando aqui com vocês. Nesse vídeo eu quero falar sobre os principais 10 erros que podem fazer com que você caia na malha fina quando você entrega a sua declaração de imposto de renda pessoa física. Eu li uma matéria no portal da UOL e achei bem interessante gravar esse vídeo apontando esses 10 principais erros que muita gente acaba cometendo quando faz a declaração de imposto de renda. Então, o primeiro erro aqui, vamos lá olhar a matéria aqui que vai ser bem interessante esse conteúdo. Erro número 1, erro de digitação. Então é muito comum, às vezes na hora que você vai fazer o lançamento, vai digitar um número, erra o número. Você vai lançar um valor de R$100, acaba lançando um valor de R$1.000. E esse tipo de situação pode fazer com que você caia na malha fina por conta de um erro muito bobo como esse, né? Então é muito importante ficar atento. Por exemplo, quando você lança uma despesa médica, você vai lançar uma despesa médica, a outra ponta lá, a parte do médico que vai fazer o lançamento, ele vai colocar, vamos supor que ele coloque o valor correto, o valor foi R$100 o tratamento, e você lança o valor de R$1.000. Esse conflito vai fazer com que vocês dois caiam na malha fina até entender o que aconteceu de errado e corrigir esse erro. Então é muito importante esse tipo de atenção. O erro número 2 aqui, não informar corretamente os dados do informe de rendimentos. Então assim, o informe de rendimento, ele é uma informação que vem da empresa, do INSS, do banco, por exemplo. Essas informações já foram transmitidas para a Receita Federal da forma que foram. E se você lança diferente disso, automaticamente você vai cair na malha fina. Porque existe esse cruzamento de dados que no momento que faz esse cruzamento vai apontar esses erros que podem ser feitos também, voltando àquele assunto, o primeiro erro, né, de você digitar errado um número. Então automaticamente o sistema vai cruzar e vai dar esse tipo de pendência, porque informações têm que estar batendo. A Receita Federal já recebeu essa informação de um órgão e está esperando receber de você a confirmação dessa informação, aliado a outras informações que você tem que fazer no momento de fazer a declaração de imposto de renda. Erro número 3 aqui, omitir rendimentos próprios ou dos dependentes. Jamais você pode omitir rendimentos, né? Se você recebeu um determinado valor, esse valor tem que ser lançado na declaração, até pelo fato, como a gente já falou no ponto número 2, os outros órgãos, eles informam também o que pagou para você. Então você, nada mais nada menos, tem que lançar o que de fato você recebeu para, na hora do momento de cruzar essas informações, não ter nenhum tipo de pendência. E a questão dos dependentes, é importante também falar da questão dos dependentes, porque se você lança algum dependente na sua declaração, você tem que informar também os rendimentos desse dependente. Então, isso conta para você conseguir fechar essas informações de uma forma correta e não ter nenhum tipo de problema lá na frente. Erro número 4, informar o mesmo dependente em mais de uma declaração. Dependente você só lança em um CPF apenas, você não pode dividir e colocar o mesmo dependente para várias pessoas. O dependente, ele é fator de dedução do imposto de renda, porém, ele só pode ser utilizado apenas para um CPF. Erro número 5, lançar despesas médicas indevidas ou sem comprovantes. A despesa médica, ela é também um fator de dedução do imposto de renda, ela não tem um limite, porém, você precisa estar fundamentado com essas informações. Você tem aí um prazo de 5 anos para a Receita Federal poder vir te questionar e você precisa estar munido de informações coerentes para você saber justificar o que você está lançando. Então você colocar uma informação de algo só para você ter a dedução naquele momento, você pode até conseguir, mas isso provavelmente vai te dar uma dor de cabeça lá na frente, porque você não vai saber como justificar o que você lançou na sua declaração e você talvez não vai ter um documento hábil para justificar esse lançamento. Erro número 6. Erro número 6 aqui, confundir o PGBL com o VGBL, né? Então o PGBL, ele é um fundo de pensão que você lança na parte de pagamentos efetuados. O PGBL, ele pode ser sim deduzido do cálculo do imposto de renda. Agora o VGBL, ele já tem uma conotação já de aplicação, e a aplicação você lança lá na parte de bens e direitos, tá ok?
O erro número 7 aqui, mais comum, atualizar o valor dos bens. Quando você adquire um imóvel, um automóvel, você só pode lançar na sua declaração o valor a preço de custo. Você não deve jamais atualizar o valor desse bem ao longo do tempo. Então, você só pode fazer qualquer tipo de reajuste de valor lançado na sua declaração quando foi feita uma benfeitoria. Você comprou um imóvel, tem um apartamento e nesse apartamento você faz reformas, faz melhorias. Essas melhorias, essas reformas, o custo disso pode incluir na declaração de imposto de renda. Então você pode aumentar o valor de custo lá na sua declaração. Agora, avaliar a um preço de mercado, isso você não pode fazer mesmo. Erro número 8. Inquilino não declarar o aluguel pago. Então, se você mora de aluguel, você paga o seu aluguel, você precisa na sua declaração informar o quanto que você pagou de aluguel para o proprietário do imóvel. E da mesma forma, o proprietário do imóvel também precisa, como a gente já falou lá na questão de omissão de receita, o proprietário do imóvel também precisa informar o que recebeu de rendimentos do aluguel. Então isso é muito importante porque esse tipo de omissão de informação pode até fazer com que você seja considerado evasão fiscal e sofra sanções penais em cima disso. Então fique muito atento a essa dica número 8, esse erro, né, esse principal erro, um dos principais erros que acontece muito aí com as pessoas que declaram imposto de renda. Erro número 9. Omitir compra e venda de bens dentro do mesmo ano. Isso aí acaba sendo um erro comum porque você, por exemplo, vamos supor que você comprou um automóvel dentro do ano de 2020, comprou o automóvel e vendeu o automóvel dentro do mesmo ano. Então quando chegou lá no final do ano, lá no saldo do dia 31 de dezembro, você não vai ter o bem, então não tem o que declarar. Mas isso, será que eu devo deixar zerado? Não, você tem que lançar as informações de compra e venda lá na parte da descrição, da parte de bens e direitos. Porém, na parte do saldo, né, do 31 de dezembro, tanto de 2019 como de 2020, o saldo vai ser zero, porque você já não tem mais esse bem. E um outro detalhe importante é que se houve a venda e houve apuração de ganho de capital, você precisa lançar as informações lá no sisteminha do GCAP, para depois importar essas informações para dentro do seu sistema da declaração de imposto de renda. Então é muito importante ficar atento a isso. E o erro número 10 aqui é apresentar variação patrimonial incompatível com a renda. A questão da variação patrimonial, ela é a essência, a base de justificar o que você tem como bens e o que você tem de justificativa de receita. Então aqui na matéria ele fala, por exemplo, você comprou um automóvel com valor de 100 mil reais, você comprou à vista um automóvel, porém você tem uma receita, um rendimento de 60 mil reais. Então como que você consegue justificar a aquisição de um automóvel se você só tem apenas um automóvel de 100 mil reais à vista, se a sua renda é de 60 mil reais? Então não quer dizer que isso seja errado, mas pode estar faltando informações para você complementar o fato de você ter pago um automóvel de 100 mil reais com uma renda de apenas 60. Então de repente você recebeu algum empréstimo, recebeu alguma doação. Então isso tudo precisa constar na sua declaração para que você justifique esse investimento. Da mesma forma que isso pode acontecer com toda a sua declaração. É importante você analisar a sua declaração e avaliar se a minha receita que eu recebo, o meu rendimento, ele cobre todos os meus bens, todos os custos que eu tive, e isso é viável ou não é viável? Existe uma justificativa para isso ou não existe uma justificativa para isso? Então é muito importante ficar atento à questão da variação patrimonial do seu imposto de renda pessoa física. Aqui embaixo eu vou deixar um link que você pode ter acesso ao nosso checklist, um checklist para você fazer os apontamentos de documentos que você precisa organizar para fazer a entrega da sua declaração. Isso aí vai te ajudar muito. O prazo da declaração do imposto de renda ele foi prorrogado pela Receita Federal até o dia 31 de maio, porém também pode acontecer desse prazo ser prorrogado até o final de julho, porque está acontecendo um trâmite entre Congresso e Senado e agora, até então, está faltando a sanção presidencial para que essa prorrogação
aconteça até dia 31 de julho, mas até o presente momento, o prazo da declaração de entrega do imposto de renda ficou até o dia 31 de maio, então você ganhou um tempinho a mais aí para se organizar, e esse checklist pode te ajudar muito para esse tipo de situação. Se você gostou desse vídeo, você deixa um like, se inscreva aqui no nosso canal para acompanhar os nossos conteúdos e a gente se vê num próximo vídeo.